Senhoras e senhores, bom dia. Bom dia. Uma vez o agradecimento à lembrança da nossa pessoa, que nós estivéssemos aqui, não ensinar nada, eu sempre deixo isso bem claro, sim, dividimos conhecimentos, porque todos nós somos aproveitados como instrumentos de propagação das verdades espiritualistas ligadas a religiões e ligadas à ciência. Quando nós estivemos aqui a primeira vez, nós falamos sobre determinados fenômenos que são chamados materializações espíritas. Materializações espíritas são fenômenos muito complexos, muito complicados, que nós não entendemos bem como isso acontece, mas simplesmente nós somos testemunhas do que eles acontecem. Então, a materialização dos espíritos é uma coisa possível. E esses fenômenos ocorrem há muitos anos no Frei Luís, do Lar do Frei Luís. Vejam que é uma instituição espírita comandada por uma entidade católica. Frei Luís, assessorado por outras duas entidades católicas, Frei Leonardo e o Padre Tadeu. Eu sempre lembrar que nós é que nos dividimos em católicos, espíritas, evangélicos, hinduístas, maometanos, judeus e ateus. Para Deus não existe essa divisão. Nós somos o pastor, o rebanho como o pastor Jesus do Cristo. E nessa nossa primeira apresentação, há um ano atrás, nós falamos explicamos os fenômenos de materializações, que é a necessidade de médiums muito raros, chamados médiums de espírito, que entram em transe, desmaiam, quando eles estão naquele estágio de transe mediúnico, eles começam a expelir pelos orifícios naturais do corpo, ouvido, nariz, boca, um fluido energético que a nossa ciência ainda não conhece, foi denominado por um pesquisador do passado, chamado Charles Michel, de ectoplasma. Então, com esse fluido energético é que as entidades adquirem durante outros momentos um corpo semelhante ao nosso. E enquanto eles estão materializados, eles podem confabular conosco, podem trocar informações e ensinamentos. Então, o que eu gostaria de ficar bem claro? Imaginemos que nós tivéssemos aqui um espírito materializado. Ali teria uma cabine, um médium de efeito físico estaria ali dentro, em transe, expelindo o tal fluido energético chamado ectoplasma. As entidades espirituais que utilizariam desse constituiriam um corpo semelhante ao nosso e sairiam dessa cabine. O médium ficaria lá. Se isso acontecesse aqui, todos os que estão presentes teriam esse espírito materializado. Se ele falasse alguma coisa, todos os que estão aqui ouviriam o que ele estaria dizendo. Se ele exalasse algum odor, todos nós sentiríamos o odor que exalaria desse espírito. Isso não tem muitas diferenças com o que deve ter acontecido com o cristianismo primitivo. Jesus chegou a aparecer a 500 pessoas. Então, até onde eu estou entendendo, o que acontecia com ele, nesses fenômenos, era a materialização. Então, ele não ressuscitou, ele se materializou. As custas de quem? Dos seus discípulos. Todos eram poderosos médiums. Então, esses fenômenos não são fenômenos miraculosos, porque milagre não existe. São fenômenos maravilhosos. Se forem nos perguntar como é que isso acontece, ninguém na Terra sabe explicar. Porque é uma ciência muito mais avançada do que a nossa. Então, nós não temos inteligência para compreender como é que isso acontece. Então, no momento, nós estamos simplesmente funcionando como testemunhas. Assim como os discípulos de Jesus não sabiam como é que ele fazia o que fazia. Mas se não fosse o seu testemunho, nós nem saberíamos que Jesus existiu. Então, se nós sabemos que ele existiu, os ensinamentos que ele deixou, foram os discípulos que viram o que ele fazia, ele não escrevia nada. Escreveram isso nos evangelhos, e os evangelhos escritos há 2000 anos
vieram através das gerações e chegaram até nós. Então, na nossa reunião lá no Frei Luiz, elas acontecem principalmente para atendimento de pessoas enfermas, portadoras de doenças graves, principalmente cancerosas, para avançar. E quem mais se materializam nessas reuniões são as médicas, principalmente o médico do presidente Monstein, e quem nós recorremos profundamente no livro A Face Oculta da Medicina, que foi o motivo da nossa palestra há um ano atrás. Mas não são só espíritos iluminados, espíritos evoluídos, que lá no nosso grupo se materializavam. No final da década de 70, e início da década de 80, Frei Luiz reuniu o grupo, chamou o presidente e disse a ele o seguinte: reúna um grupo seleto de 10 pessoas e acompanhem um médium de Recife. O nome do médium era Ivan de Castro. Levem com vocês um fotógrafo profissional, porque nós vamos tentar materializar espíritos decaídos contra a vontade deles. A máquina do fotógrafo profissional ficaria apontada para a cabine mediúnica. E nós aguardaríamos o sinal. O sinal que viria da cabine seria um estalar de dedos. As reuniões de materializações ocorrem na escuridão completa, porque a luz, tanto a luz natural, sol, quanto a luz artificial das nossas lâmpadas, afeta o ectoplasma que sai do médium e afeta também o médium. Se as reuniões são feitas na escuridão completa, como é que, se nós estivéssemos presentes numa reunião dessa, nós veríamos uma entidade materializada? Porque quando ela sai da cabine, ela sai emitindo luz do seu corpo. Bom, então todos nós veríamos. Muito bem. Mas dessas entidades não sai luz. Então nós não aderíamos, porque são entidades decaídas. E quando saísse o sinal da cabine, o fotógrafo, com um equipamento especial, inclusive com um filtro infravermelho, apontado para a cabine, ele dispararia a sua máquina. Também não veríamos nada, a não ser o clarão do flash. Mas só veríamos a fotografia revelada no dia seguinte. Conseguiu-se 7 fotografias dessas entidades. 7. E o Dr. Luiz da Rocha Lima, que era o presidente do grupo, já tinha escrito 8 livros. O 9º livro seria Monstros da Espiritualidade. Mas ele não teve condições físicas para escrever o 9º livro, já estava muito idoso, mais de 90 anos, e esse tipo de material ficou todo arquivado, inclusive as fotografias. Os anos se passaram e, mais ou menos em 1995, esse acervo me foi entregue para que eu estudasse todas as referências bibliográficas, visse as fotografias e tentasse escrever o livro que ele não conseguiu escrever. E eu trabalhei nesse livro durante 18 anos, estudando, pesquisando, escrevendo, e nunca foi autorizado a publicação desse livro. E hoje eu entendo por quê. Não foi autorizado porque a parte oculta da medicina precisava vir antes para preparar o caminho do segundo livro. Bem, somente agora, 2 anos atrás, que a autorização para a edição do segundo livro veio. E veio um pedido de Frei Luiz: mude o nome do livro. Não coloque Monstros da Espiritualidade. Coloque um nome mais brando. Então nós colocamos Espíritos
decaídos materializados. Que fique bem claro, quem foram fotografados nessas reuniões foram entidades que são descritas no livro de André Luiz, de Irmanda, de Irmanda Diane, e que fizeram mal, tiveram atitudes equivocadas enquanto estavam encarnados. Então, quando nós fazemos uma coisa de errado, esse erro fica gravado no nosso espírito. Fica gravado não só no nosso espírito, mas também no nosso envoltório espiritual chamado perispírito. Então, de acordo com o que você faça de mal, você vai promover deformações no teu perispírito. Quando você passa por lá de lá, através do fenômeno natural da morte, perde o corpo físico, você separa o espírito do corpo, o aspecto do teu espírito do lado de lá vai ser de acordo com o que você tenha feito aqui, com o que você tenha falado aqui, com o que você tenha pensado aqui. Tudo isso vai... Então você vai moldar para o mal, ou seja, você terá uma fisionomia horrenda, ou você terá uma fisionomia embelezada. Isso é fatal, isso é matemática. Essas minhas pesquisas ao longo de quase 40 anos não me deixam dúvida nenhuma. Não dá mais para ter dúvida. As minhas convicções hoje estão inabaláveis. Senão eu não colocaria o meu nome, o nome da minha família, em 2 livros, como A Face Oculta da Medicina e agora Espírito Decaído Materializado, que são livros altamente contundentes, assim, que levantam muitas dúvidas. Mas eu não tenho dúvida. A minha certeza hoje acabou. A ciência vai chegar um momento que ela vai demonstrar tudo isso. O que está acontecendo lá de Frei Luiz é que estamos vendo vislumbres do que vem por aí no futuro. Não é? E no dia que a ciência demonstrar todas essas verdades, eu acho que a humanidade vai melhorar. Porque se eu souber, se eu faço alguma coisa de errado que vai prejudicar alguém, a minha fisionomia vai se deformar, chegando a aparecer um monstro animalizado, eu vou pensar 2 vezes antes de desviar o dinheiro da merenda escolar. Eu vou pensar 2 vezes antes de desviar o dinheiro da saúde, da educação, né? De assassinar alguém, raptar alguém, escravizar alguém. Então tudo isso nós pensamos que ficou oculto. Não fica nada oculto. E quando você passa por lá de lá, tudo se desenha na sua frente, como se você estiver diante do julgamento. Só que o juiz é você, o réu é você. Que a tua consciência é que vai te acusar. E você vai tentar se defender. Mas se defender contra a sua consciência, então nós estamos no juiz e estamos no réu. Aí você tem solução para todos os problemas da humanidade. Você vai se autopoliciar. Vai se policiar. Bem, eu não tive coragem de colocar as fotografias desses espíritos no livro. Por que eu não tive coragem? 3 motivos principais. Primeiro, as fotografias são tão horrendas, mas tão horrendas, que se eu tivesse aquelas fisionomias, eu não ia querer que a minha fotografia saísse em jornal, em revista, na televisão, na internet, nem livro. Eu não ia querer isso para mim. Segundo, esses espíritos foram conquistados pelo amor de Frei Luiz. Assim como eu fui retirado do tanto do sofrimento, eles também foram retirados. E eles estão em recuperação. Então, o segundo motivo de eu não colocar, por que eu vou humilhá-los então? Colocar as fotografias de como eles são, como eram, no livro. E terceiro, talvez seja o motivo mais importante. Eu não sei o que eu fiz lá atrás. Eu posso ter sido pior que eles. Então, vamos respeitá-los. Porque se eles são espíritos decaídos, eles amanhã serão arcanjos de luz. Todos nós. Bem, passa o primeiro, por favor. Esse era o nosso presidente na época, o Dr. Luiz da Rocha Lima, um dos maiores donos que eu conheci na vida, uma cultura fantástica, uma elevação moral sem assim, comentários. E ele está apresentando nessa fotografia 2 espadas. Essas espadas foram trazidas pelos espíritos materializados por ele. Um símbolo de mais uma prova da possibilidade desse fenômeno de materializações e também de transformações, né? Espadas trazidas, sei lá de onde, e foram entregues na mão do Frei Luiz como símbolo. É
dessas espadas apresentava pedras vermelhas e a outra pedras amarelas. Então simbolizava a liderança de Frei Luís sobre nós, e a segunda a liderança do próprio Baixa Lima sobre nós. Dois símbolos, duas espadas. Mas essas espadas não estavam dentro do santuário, apareceram dentro da cabine, ou seja, foram transportadas de um para outro lugar. Tem milagre, tem um milagre. Esses espíritos sabem como desmaterializar qualquer objeto, transportá-lo através de outros planos de existência, que a ciência chama de universo paralelo, e rematerializar a distância. A ciência diz que isso é possível, a física diz que é possível. Mas tem um problema. É possível, mas nós não sabemos fazer. Segundo, para você fazer realizar um processo desse, você vai precisar de imensas quantidades de energia. Imensas quantidades de energia. E nós não sabemos como fazer. Mas os espíritos sabem. Então, detalhe. Os espíritos decaídos também sabem. Porque você pode achá-los de tudo. Pode achá-los de maus, maledicentes, traiçoeiros, pode chamar de tudo que você quiser. Menos que uma coisa: ignorantes. Não são ignorantes. Conhecem a ciência desse fluido que sai do médium, e se puderem usar para nos prejudicar, até para nos matar, eles vão fazer isso. Eles têm ódio de nós, muito provavelmente pelo mal que nós fizemos a eles em vidas passadas. Outro motivo: eles consideram a Terra sua propriedade e não aceitam que nós evoluamos. Eles não querem que nós evoluamos. Então eles vão fazer tudo para que isso aconteça. E tem vários motivos. Por exemplo, se eu tivesse sido um drogado, eu sou um viciado em crack, viciado em tabagismo, nicotina, álcool, maconha. Quando eu passo do lado de lá, isso não existe do lado de lá. Então como é que eu vou satisfazer todas essas minhas necessidades? Eu vou me aproximar de alguém, principalmente jovem, e vou, pela minha intuição mental, sugerir a esse jovem ele ingressa no mesmo caminho que eu ingressei. E na hora que esse jovem se ingressa no caminho da droga, e ele se entrega à droga emite também fluidos energéticos quando o viciado está fazendo uso daquele vício. E o espírito que está o acompanhando absorve também esses fluidos e de alguma forma ele se alivia da necessidade que ele tem da droga e que no plano espiritual não tem. Bom, se o espírito sabe como transportar um objeto de um lado para o outro, ou simplesmente fazer esse objeto desaparecer, isso me leva a crer que nós estamos sob um tremendo planejamento de proteção. Quem é que fez esse planejamento? Jesus. Nós estamos sob uma tremenda proteção. Se eles sabem como desmaterializar uma espada, imaginemos que nós estejamos num avião, tem 300 passageiros lá, mais a tripulação. Se nesse grupo de pessoas houver um médium de espírito, são raros, mas é possível isso acontecer. Eles sabem como aproveitar esse fluido ectoplasmático que está saindo do médium e simplesmente desmaterializar a peça do avião. Então, se nós não estivéssemos sob essa proteção de Jesus e as suas falanges, a Terra seria um inferno pior do que o que foi escrito por nós. Então, temos que sempre agradecer tudo que nós estamos recebendo. A proteção das nossas famílias, dos nossos lares, dos nossos grandes linhas de trabalho, e sempre lembrar que nós somos espíritos divinizados, muito inferiores. Basta olhar para dentro de você. Você consegue dominar a ira? Consegue dominar a maledicência? Você consegue não falar mal de ninguém? Da vida de ninguém? Você consegue não ter inveja? Nenhum de nós consegue. Eu não consigo. Eu não consigo. Então, esse é o planeta que nós ainda habitamos. Planetas de provas e expiações. Mas todo lado que você se volta, você vê sofrimento. Todo lado. O sofrimento é moral, o sofrimento é físico. Passa o próximo aí. Bem, essa é uma fotografia antiga, está o nosso presidente Bernardo Carima. Esse é o principal médico de espírito que atua lá hoje. Essa fotografia é muito antiga.
pai também médico de efeito físico, médico de dentes. Aqui está o amigo de vocês que aqui se encontra aqui. Naquele tempo tinha cabelo dentro. Bem, e pode passar o próximo. Essa é uma fotografia também antiga do Largo Frei Luís. Grande parte dessa região hoje, ela está construída. Aqui, por exemplo, tem um imenso auditório. Estão tendo reunião lá agora, nesse momento. Aqui nessa região tem um tremendo auditório. Eu trago sempre essa fotografia para mostrar o seguinte: o nosso santuário de materializações ele tem que ficar afastado. E no nosso grupo, no Largo Frei Luís, ele está construído no meio dessa floresta. O santuário em que essas fotografias desse espírito que caíram foram feitas estavam mais acima, mais dentro dessa floresta, que existe até hoje. Por que isso? Primeiro, toda a vegetação, florestas, flores, os animais, também contribuem com o ectoplasma que é utilizado nas materializações. Além do médio de efeito físico, aqueles que estão acompanhando, todos nós temos ectoplasma. Por que nós não somos médios de efeito físico? Porque nós temos componentes energéticos em volta do nosso espírito diferentes do médio. O dele é todo fenestrado, é fino. Então o ectoplasma sai com facilidade. O nosso não. O principal envoltório que é diferente dele em relação a nós, chama-se tela búdica. Tela búdica. Essa tela búdica que está em nós impede que nós sintamos o toque dos espíritos que estão ao nosso lado. Se nós não tivéssemos essa tela búdica como essa, nós sentiríamos o toque dos espíritos que estão perto de nós. O do médio de efeito físico é mais fino e mais esburacado. Mas tem um problema. Ele sente. E geralmente são espíritos muito endividados. O médio de efeito físico tem tremendos inimigos lá atrás pelo mal que fizeram. Se ele sente o toque do espírito, ele sente bofetadas. Ele sente puxadas de cabelo. Pode se achar até um pouco engraçado, mas a coisa é muito séria. Ele sente puxões de cabelo, bofetadas, pontapés, beliscões. Muitos desses que estão nos hospícios hoje, se tivessem tido a sorte de ter alguém que desenvolvesse a sua mediunidade, hoje não estariam no hospício. Porque muitos são médicos. É que a medicina ainda não aceita a mediunidade como uma coisa natural. Bem, outra coisa interessante é que quando eu vejo assim, panoramicamente tudo que aconteceu e que está escrito nesse livro, eu também acho que houve um tremendo planejamento para que tudo isso acontecesse. Então, tudo não é obra do acaso. Nós estamos sendo planejados para que isso aqui aconteça há décadas ou há séculos. Há décadas ou há séculos. Próximo, por favor. Aí é o santuário onde essas reuniões aconteciam. Vejo que ele fica no meio de uma floresta, retirado em qualquer tempo, porque as energias envolvidas são muito grandes. Então nós subíamos aí 6, 7 horas da noite. O que eu vou fazer 6, 7 horas da noite no meio de uma floresta, dia de semana? Por que eu não fico em casa jantando com minha família? Por que eu vou para lá 6 horas da manhã? Às vezes com chuva. Por que alguns 6, 7, 8 acompanhando o médico físico dormem lá na sexta de noite para a reunião que vai acontecer no sábado de manhã? Quer dizer, se eu sou uma pessoa absolutamente normal, só tem uma explicação. Algo ali acontece de grande importância. Por isso que eu vou subir aquela montanha e me embrear naquela floresta. Algo muito importante que acontece. Pronto. Aí está o grupo na época. Esse é o médium através de quem essas fotografias foram feitas, encarnado. Ivan de Castro. Está o Daniel Lima, Gilberto, meu pai da Silva. Eu estava no grupo nessa época. Quando essas reuniões aconteceram, as 2 últimas eu participei. Então eu pude comprovar também a veracidade do que está colocado no livro. Próximo. Bom, a primeira vez que eu comecei a acreditar nessas histórias é que eu, quando fui trabalhar no Hospital de Câncer, em 1972, eu me formei em 75. Em
comecei a trabalhar com cancerosos em 72. E uma coisa me assustou. A quantidade de doentes que chegavam no hospital trazido pelo hábito de fumar. O tabagismo é a maior causa de câncer evitável da atualidade. Se nós eliminássemos o tabagismo da face da Terra, nós diminuiríamos o aparecimento de câncer entre 30% e 35% dos doentes. Então, o cigarro, o tabagista, para mim, é um suicida. Se ele morre por causa do tabagismo, ele é um suicida. Isso está escrito no mapa, está ali escrito. Isso mata. Se você tem algum produto que está escrito no mapa, no rótulo, que ele mata, e você usa aquilo, você é um suicida. Não tem saída. E nós vamos encontrar as repercussões, as consequências do lado de lá. Bem, e aí eu fiz o seguinte: pô, não é possível, ninguém fala nisso, eu não fumo. E eu comecei a organizar palestras, que levava para escolas, para clubes, e levando essas informações. E aí um amigo meu, médico, chegou perto de mim e falou assim: Conselho, por que é que você não apresenta essa fotografia nas suas palestras? Aí eu olhei essa fotografia e falei: não é possível. É verdade, é isso mesmo que você está vendo. Bom, tinha sido feita uma reportagem no Globo sobre um indivíduo que tinha sido envolvido num escândalo. E fizeram uma fotografia dessa pessoa fumando. Quando foi feita a fotografia, na fumaça do cigarro se desenhou uma figura monstruosa. Aqui você está com o carro, tem aqui tem um nariz com asa no nariz, aqui tem um olho, aqui tem uma sobrancelha, aqui tem um ouvido com uma vasta cabeleira. Então, quer dizer, como tem essa entidade dessa ganhando a cabeça dos dois. Olha, a pessoa pode achar o seguinte: foi obra da casa, mas pode ser obra da casa. Para mim não é obra da casa. Aqui, naquele momento exato que essa fotografia foi feita, apareceu uma entidade obsessora junto dele. Ele deve ser um médium efetivo. Esse indivíduo deve ter alguma mediunidade efetiva. E o ectoplasma moldou junto com a fumaça a entidade que eu estava acompanhando. Foi a primeira vez que eu comecei a acreditar que pudesse existir realmente espíritos deformados no plano do lado de lá. Pode passar o próximo. Foi em 83 que saiu essa fotografia. Outra coisa interessante, esse Dante no século XIV, foi no século XIV, ele escreveu uma obra enorme chamada Divina Comédia. Ele descreve, como se ele estivesse dentro, para mim ele era um médium, o inferno, o purgatório e o paraíso. Como se ele estivesse como médium e desdobrado e caminhando por essas regiões. E ele escreveu esse livro, a Divina Comédia. Quando chegou no século XIX, a Divina Comédia foi escrita no século XIII, parece. Quando chegou no século XIX, um artista francês chamado Gustave Doré leu a obra de Dante e realizou uma série de desenhos, ele era desenhista, utilizando o que o Dante escreveu. E aí ficavam aquelas gravuras, eu fez 130 gravuras. Eu, quando tinha 10 anos de idade, a família muito pobre, e meu pai comprava uma coleção chamada Trópico, uma vez por semana. Era uma revista que trazia ciência, arte e história. E veio numa dessas revistas um artigo com alguns desenhos do Gustave Doré. Pode passar para lá. Aí estão alguns dos desenhos, quer dizer, ele leu a história de Dante e aí fazia esses desenhos, por exemplo, entidades empurrando pedras em cima de montanhas, chuvas de granizo, quer dizer, espíritos altamente sofredores. Ele leu a obra de Dante e fez esse desenho. Um desses desenhos ficou na minha cabeça e nunca mais saiu. Eu perguntei assim para o meu pai, é médico de dente, né, desde criança, e eu perguntei assim: papai, esses desenhos aqui tem alguma coisa a ver com o que você vê nas suas vidências, dos espíritos que estão em sofrimento?
Aí ele olhou e falou assim: tem uma diferença. Os desenhos do Gustave Doré mostram espíritos musculosos, como se fossem atletas. O que o meu pai vê nas ideias dele são espíritos nesse sofrimento, mas verdadeiros farrapos humanos. Não tem nada a ver com espíritos atléticos. Sofrem horrores. Qual foi a imagem do Gustave Doré que ficou na minha cabeça? Prova. Essa daí. Ele era acompanhado de um guia chamado Virgílio. Ele era acompanhado de um guia chamado Virgílio, por onde eles passaram. E eles passaram por uma região em que haviam árvores com aspecto humano. Meu pai também descreve isso nas ideias que ele fez. Esses espíritos são tirados desses anos de sofrimento e são trazidos em casas sérias como essa aqui. Isso deve acontecer aqui também. Se houver os médios de dentro aqui, eles verão o que o meu pai lê. São trazidos aqui para começarem a sua recuperação. Para começarem a sua recuperação. Daí a importância de quando nós comparecemos da região de campanha, nós vimos bem preparados, com a mente tranquila, porque eles aproveitam o conjunto de nossas mentes, o ambiente mental que nós conseguimos formar, para ajudar esses sofredores. Para ajudar os sofredores. E isso provavelmente está acontecendo agora. Bem, aí passam-se os anos, mais de 50 anos, e essa imagem que você nunca mais esqueceu, foi gravada na criança de 10 anos, passo próximo. Você escreve um livro e essa imagem é acabou. Mais um motivo que eu coloco. Isso deve estar sob um tremendo planejamento de décadas ou décadas. Então, esse livro não é um acaso que escreveu. Nós viemos com uma missão, com um planejamento. E isso pode ser colocado para tudo que acontece na nossa vida. Os nossos filhos não são nossos filhos por acaso. Os nossos companheiros e companheiras não são nossos companheiros e companheiras por acaso. Tudo existe uma razão de ser. Não é? E acredita-se que 90% das uniões conjugais são traumáticas. Nós temos algum problema com quem está conosco. Esses problemas foram colocados quando? Em vidas passadas. Nós estamos juntos de novo para que nós possamos aparar essas arestas e conseguirmos compreender um ao outro. Somente 10% seriam o que algumas religiões chamam de almas gêmeas, quer dizer, tudo está certo. Todos os dois se compreendem, mas isso é só uma minoria. A maioria tem problemas uns com os outros e vão aos poucos sendo sanados e corrigidos. Então essa é a razão do que desse desenho está na capa dos livros, Espíritos Decaídos Materializados. Próximo. Bom, esse é o grupo que participava dessa reunião. Aqui está o Ivan, que era o médico desse espírito, o fotógrafo profissional para quem fez a foto, e esse grupo era comandado por o Almirante Carlos Melo. Almirante Carlos Melo, quer dizer, o militar. Então ele era de um vigor assustador, de uma disciplina. Ele revistava o santuário, ele revistava o médico, ele revistava cabines. Então não haviam porta secreta, sapão, coisas escondidas que pudessem ser mostradas como uma forma de fraude. E o mais importante, não se cobra nada a ninguém, não tem nenhum motivo financeiro para o que acontecia. Então você só pode deduzir que é uma coisa muito séria, porque todas essas pessoas são pessoas sérias, não é? Chefes de família, trabalhadores. Então por que se entregaria numa aventura dessa? A troco de quê? A não ser que seja a troco da verdade. Verdade que pudessem ser trazidas a nós e que nos ajudassem a modificar para melhor o nosso comportamento. Próximo. Aí está o médium Ivan, numa fotografia fantástica. Ele está em transe e no seu transe ele está expelindo pelos seus orifícios naturais do corpo o tal fluido ectoplasma que a ciência não conhece. Nós ainda não sabemos como removê-lo de nós para estudá-los. Observe que parecem uma de barba. Uma coisa interessante dessa fotografia. Como é que esse médium está conseguindo respirar? Se a sua boca e o seu nariz
está completamente entupido por esse fluido ectoplasmático que está saindo dos seus orifícios naturais do corpo quando ele está nesse estado de transe. É com esse fluido que as entidades se materializam. Próximo. Bem, esse todo mundo conhece, é o Santo Sudário de Turing, né? Todo mundo conhece esse desenho. Uma das eu faço para fazer uma comparação, uma das teorias que dizem que como essa figura se formou é que teria acontecido uma desmaterialização quase instantânea do corpo que estava envolvido por esse sudário. E quando essa desmaterialização ocorreu, uma quantidade muito grande de calor aconteceu e gravou as manchas de sangue no tecido. Mas é estranho, como é que uma quantidade tão grande de calor deixa a imagem do tecido e não queima o pano? A ciência diz que isso é possível. A ciência, não somos nós religiosos que dizem que isso é possível. A ciência diz que é possível, mas sob condições especialíssimas, que a própria ciência confessa que não sabe como fazer, mas que é possível, teoricamente possível. E há, então, um envolvimento muito grande da energia para que isso aconteça. Por que eu trago isso como comparação? Pode passar o próximo. Observe que quando esse tecido é aumentado, aparece a impregnação de sangue ainda na sua cor vermelha. Não é possível. Se eu tenho uma mancha de sangue no tecido, amanhã ou depois de amanhã ela vai estar negra, vai estar vermelha. Para estar vermelha é porque houve uma desintegração atômica, como se tivesse ocorrido uma explosão atômica debaixo do corpo. Como isso seria possível? Próximo. Bom, a quantidade de energia, eu vou passar rápido, isso aqui é bem complexo. Isso aqui, guarda só esse número, 600. 600 é uma unidade que é usada pelos radiologistas, aqueles que trabalham com radiografia. Eles não podem ultrapassar por ano 5 REM. Ele não pode receber mais de 5 REM por ano, ao longo de 12 meses. Se eles receberem 600 REM, eles morrem. Porque essa quantidade de radiação é letal, mata, mortal. Muito bem. Para que aquela imagem ficasse gravada no pano, teriam sido necessários 5 milhões e 300 mil REMs. Se isso aqui era necessário para gravar no pano que ficou gravado, como é que a cidade de Jerusalém desapareceu? Isso aqui é mais que uma bomba atômica. Próximo. Quando você tem a materialização de um espírito, há uma desmaterialização do médium. Existem reuniões nossas em que simplesmente o médium desaparece. Se você entrar dentro da cabine, você não vai encontrar o médium. Vai encontrar a roupa dele em cima da cama. O médium sumiu. E a entidade está lá do lado de fora materializada. Quando você calcula essa desmaterialização e materialização do espírito, a quantidade de energia é igual a essa daí. Isso acontece em segundos. Os espíritos se transformam um no outro. Entra um espírito dentro da cabine e sai outro. Em questão de segundos. Como é que eles conseguem manipular essas quantidades enormes de energia? Enormes. Nós sabemos. Estamos, mais uma vez, estou lembrando, testemunhando que isso é possível. Mas como acontece? Nem nós, nem os cientistas. Próximo. Pode passar o próximo. Equivaleria isso aqui a uma bomba aqui, ó. A bomba de Hiroshima, que destruiu aquela cidade japonesa, conseguiu 15 megatons. A energia liberada na materialização do espírito equivale a 1000 megatons. Quer dizer, quase 100 bombas atômicas. Quase 100 bombas atômicas. Próximo. Quase 100 bombas iguais a essa daí. Agora, por que eles não nos ensinam isso? Muito fácil. Essa energia está dentro de cada um de nós. Nós temos energia equivalente a 100 bombas atômicas dentro do nosso corpo. Se nós soubéssemos como canalizar essa energia pela nossa força mental, já imaginou o que o terrorista não faria? Já imaginou o que nós não faríamos se nós... Estou indo para cá.
estou com um carro novo. Aí um distraído vem, bate na traseira do meu carro. Eu vou sair com a minha força mental, eu vou jogar 2 ou 3 ou 10 ou 20 bombas atômicas na direção dele que bateu no meu carro. Agora, alguém no planeta soube como manipular essa energia? Teve autorização de Deus para manipulá-la? Sim, próximo. Olha só o que aconteceu logo na primeira reunião. Reuniu-se o grupo para que fosse feita a primeira fotografia de uma entidade a ser caída. Quando o grupo entrou no santuário, o santuário estava todo destruído. Quer dizer, eles estavam lutando para que a fotografia não acontecesse. Manipulando o quê? O ectoplasma. Eles sabem como manipular isso. Próximo. Isso é o que você pode usar, olha só como estava o santuário. Simplesmente a reunião não aconteceu. Não tinha condições, foi suspensa. Sem ninguém ter entrado lá, fechado a cadeada. Quem que ia entrar lá e destruir tudo? Para quê? A troco de quê? As próprias entidades ligadas a eles nos contaram. Eles sabem como utilizar o ectoplasma, que vocês usam muito bem para cuidar de doentes, para destruição. Olha o exemplo que eu dei do avião. Próximo. Agora, Jesus sabia como utilizar a energia que estava dentro dele. E os discípulos, assombrados, diziam para o outro: quem é esse homem que até o céu, que até o mar, que até o vento lhe obedece? Agora, ele tem uma evolução moral, pelo amor, pela vontade, para ter autorização para manipular essas energias para o bem. Então eu acho que ele era assim que ele utilizava. Como é que ele curava leproso, como é que ele curava cego, como é que ele transformava água em vinho, como é que ele andava sobre as águas. Isso tudo a ciência diz que é possível, que é possível. Nós não sabemos como fazer, mas que é possível no papel, na teoria, sim. Ele sabia. Quer dizer, e ele ainda disse que nós todos somos deuses, que tudo que ele fazia, nós poderíamos fazer, e mais ainda, quando? Aí, pela eternidade dos tempos, quando nós continuarmos no nosso aperfeiçoamento pelo bem, pelo amor, e nós tivermos autorização para utilizar estas mesmas energias que ele utilizava. Essa medição dos 6 milhões de reis, você ainda comparei na cabeça? Sim, você tem um livro chamado O Sinal. Tem um livro chamado O Sinal. E tem outro livro chamado A Física do Cristianismo. A Física do Cristianismo e o Sinal. Esses cálculos foram feitos por cientistas, por físicos. Está nesses 2 livros. Próximo. Bem, essas foram as fotografias que foram feitas ao longo de 605 dias. Ao longo de 605 dias, mais de 2 anos, conseguiu 7 fotografias. Então a primeira foi de um inquisidor, a segunda de um judeu vingador, outro carrasco da Idade Média, um pedófilo, também ligado à igreja, um sexólatra, desvirtuamento do sexo. Então, todos esses espíritos aqui se apresentaram fotografados com aspectos animalescos, aterradores. Eu descrevo cuidadosamente as fotografias que eu vi, que estão sob minha posse, mas não coloco a fotografia. Descrevo cuidadosamente tudo que veio acontecendo até o momento da fotografia, mas não coloquei a fotografia. Próximo. Bom, ali está o médium dentro da cabine. Era dali que a entidade, na porta da cabine que a entidade aparecia, e era fotografada. Bem, eu não sei se a próxima fotografia, uma das fotografias eu trouxe. Parece que foi a terceira. Era o carrasco da Idade Média. Bom, se tem um almirante, que é um comandante militar, que revista todo o santuário, revista toda a cabine, revista o médium, não pode aparecer na porta daquela cabine o carrasco da Idade Média, com aquela roupa pesada, com aquele capuz, não é? Vai a ponta lá em cima, com 2 orifícios enormes e os olhos esbugalhados. Essa roupagem pesada não estava dentro da cabine. Então o que aconteceu?
se materializou pelo ectoplasma do médico, com a supervisão de quem? De espíritos técnicos ligados a Frei Luís, que auxiliaram essa materialização, que viesse como prova para nós de que tudo é verdade. Próximo. Eu passo rápido, porque o Rocha Lima recebeu a seguinte informação: não se fixem no olhar dessa entidade, porque até em fotografia o olhar dela pode emitir fluidos nocivos. Então eu pergunto, se não tinha nada nessa cabine, de onde veio essa roupagem pesada que aí está? E o pior, e o pior, e o pior. Frei Luís disse o seguinte, depois. Frei Luís disse o seguinte: olha, desde que esse espírito desencarnou, ele não consegue descolar com a roupa de carrasco do seu perispírito. Ela está soldada no seu perispírito. Nem reencarnar para alívio ele consegue. Se ele estava com o carrasco na Idade Média, ele está sofrendo há séculos dessa forma. Há séculos. Observem a importância de nós estarmos aqui e observem a importância do que aconteceu do lar do Frei Luís e a importância desse livro. Observem. Próximo. Se esses infelizes soubessem o que os aguarda estariam fazendo o que estão fazendo, percebam a importância de nós estarmos aqui e a importância da ciência comprovar essas verdades. Eu não estou, o que está dando vida a esse corpo não é o corpo, é o espírito que está transmitindo vida ao meu corpo. Isso aqui é uma roupa. Daqui a pouco eu vou abandonar na roupa e vou voltar para o mundo espiritual, que é onde todos nós vivemos. Lá é que é o nosso mundo. Nós estamos fora do nosso mundo. Nós somos peixes fora d'água. Quando eu voltar para lá, tudo que eu fiz aqui vai estar gravado no teu espírito. Como é a fisionomia que um indivíduo desse vai ter? Se ele soubesse o que o aguarda, ele estaria fazendo isso. Agora, olha só que coisa curiosa. Todos esses terroristas, todos esses corruptos, todos esses assassinos, todos esses traficantes, todos eles, vacinam seus filhos contra tudo. Contra a paralisia infantil, contra sarampo, contra a catapora. Como nós fazemos. Por que eles fazem isso? Porque a ciência provou a existência de micro-organismos, de micróbios, que causam essas doenças. Nós estamos vendo esses micróbios? Não. Eles estão aqui. Estão em cima de nós, estão no ar que nós respiramos, estão nos alimentos que nós ingerimos. A ciência que provou a existência desse micro-organismo. E quando a ciência demonstrar a veracidade do que nós estamos mostrando aqui, eles vão continuar fazendo o que estão fazendo? Então, o que há necessidade é uma aproximação da ciência e as religiões. Qual é o problema das outras religiões? O problema das outras religiões é que só levam até a morte. Ali da frente não falam mais nada. Eu quero saber, muito bem, até a morte as religiões me ensinam como eu devo me comportar. E depois? Morri, vou morar onde? Vou trabalhar onde? Vou vestir o quê? Vou comer o quê? Onde é que estão os meus familiares? Aqueles que foram antes de mim, eu vou reencontrar? Aonde é que eles estão? A religião não diz nada disso. A única religião que diz é o Espiritismo, que está nos mostrando, cada vez com mais evidência, não é? As verdades que foram colocadas pelos Espíritos de Allan Kardec nos meados do século XIX e que continuam chegando aqui através das obras psicográficas. A ciência está se aproximando, mas com muita lentidão, porque escolheram o caminho mais longo. Se tivessem prestado atenção no que os Espíritos disseram a Allan Kardec, a ciência já teria revelado muito mais coisas do que eles acham que estão revelando. Eles estão estudando as possibilidades da reencarnação, estão prevendo já as possibilidades através dos pacientes que sofrem trauma de crânio e cérebro, acidentes com anestesias e que passam pelo plano chamado quase morte. Quer dizer, veem o mundo espiritual, convivem durante alguns momentos com os seus entes queridos e depois ressuscitam. O paciente tem parada cardíaca e consegue recuperar.
batimentos cardíacos, eles contam o que aconteceu enquanto eles estavam com o coração parado. A ciência utiliza o seguinte termo: experiências quase morte. O espírito se desprendeu durante algum tempo do corpo e viu o plano espiritual, viu outros espíritos e depois voltou. Então a ciência está estudando cuidadosamente isso. Está chegando lá, vai chegar, mas podia chegar um pouco mais rápido se aceitasse as verdades que estão sendo ensinadas pelo espiritismo kardecista cristão. Próximo. São previsões para o futuro. Pode passar uma muito importante aí. Bem, esse aí é a imagem que eu coloco na minha mente. Vou sair daqui, vou passar por áreas de pobreza, vou passar por favelas, vou passar por populações abandonadas, vou passar por crianças perambulando pelas ruas, vou passar por isso tudo. Eu não tenho solução para isso. Não sei. Então coloco na minha mente que essa figura que está. Jesus tem solução. Quais são as soluções? Ele sabe como resolver o problema. Os problemas serão resolvidos no momento exato. Através de quem? Dos seus emissários. Ele vai encaminhar espíritos que reencarnarão no planeta Terra como nós estamos reencarnados e trarão as soluções que nós precisamos para a falta de energia, para a falta de água, para o aquecimento global, para o abandono das populações, para a pobreza, para a miséria, para a fome, para as doenças. Eles é que trarão essas soluções, não somos nós. Então nós temos que aguardar e depositar a confiança e a nossa fé no Cristo planetário da Terra, que é Jesus, quer dizer, o governador espiritual do planeta. Todo planeta tem o seu governador espiritual. São espíritos de alta evolução, que atingiram uma evolução tão alta, que lhe foi dado a responsabilidade do governo do planeta inteiro, incluindo aí a humanidade encarnada e a humanidade desencarnada pertencente a esse órgão. Próximo. E aí a gente está com mais um livro aí sendo escrito, né? E esse livro vai se chamar Reflexões Espiritualistas e Científicas de um Médium. E já no primeiro capítulo eu começo com o seguinte assunto: a conquista espiritual do Oriente. O segundo é a conquista espiritual do Ocidente. E fico vendo, por exemplo, o que está acontecendo nos países islâmicos, né? Em que a mulher é considerada um ser inferior. Eles comparam a mulher a um animal. A mulher é coberta com aqueles trajes nobres e só consegue deixar de fora os olhos, para poder enxergar por onde vai caminhar. São proibidas de trabalhar. Não pode votar, não pode ter nenhum requinte assim, de vaidade, tão natural nas mulheres. E quando essas verdades espiritualistas, kardecistas chegarem nesses países, como é que eles vão aceitar isso? Eu fico imaginando o que vai acontecer com os pioneiros que levarão essas verdades. Olha, o que nós fazemos aqui, escolhemos lá. Se você vai assassinar alguém, se você vai levar alguém a algum trauma e você vai deixar essa pessoa paraplégica, você vai voltar e vai adquirir uma doença que vai se tornar paraplégica. Quer dizer, aquilo que você planta, você vai colher com obrigatoriedade. O Espiritismo fala, inclusive, que nós vamos evoluir tanto como sexo masculino como sexo feminino, para que aprendamos as experiências nas duas partes. Como é que os islâmicos vão aceitar essas verdades, se eles consideram a mulher um ser inferior? Esses pioneiros serão crucificados, queimados, raptados, torturados. Mas isso não tem muita diferença do que aconteceu no passado na humanidade. O que aconteceu com os cristãos, quando primitivos? Foram crucificados, queimados, crucificados, torturados, e o cristianismo está. Já é 1/3 da humanidade já se considera cristã. Mas chegará o tempo em que todo o planeta será cristianizado. Mas para isso nós também precisamos consertar muitas questões erradas que acontecem no Ocidente. Quem é que constrói uma bomba atômica? Foi o Oriente que construiu? Quem usou uma bomba atômica?
Quem são os maiores produtores e exportadores de armas no mundo? Estados Unidos, Rússia, China, a França, a Inglaterra. Esses 5 países fazem parte do Conselho de Segurança da ONU. Qual é a função do Conselho de Segurança da ONU? Zelar pela paz e pela harmonia do mundo. Como é que alguém que é o maior exportador de armas vai zelar pela paz e pela harmonia do mundo? Então essas coisas têm que ser corrigidas. Essas armas todas automáticas, essas armas todas pesadas, os carros de combate que estão sendo usados pelos terroristas islâmicos, não são eles que produzem. São os países desenvolvidos ocidentais que produzem. Então daí o segundo capítulo podia ser a conquista espiritual do Ocidente. Nós também estamos errados. Próximo. Esta é a última fotografia do Dr. Rocha Lima, e eu encerro esse livro, Espíritos Decaídos Materializados, com uma frase dele. Ele dizia sempre para nós: ó, há mais festas no céu quando um pecador se converte do que quando lá ingressam 99 justos. Então nós temos que ter com muito respeito esses espíritos aqui, que estão em recuperação. São nossos irmãos. Nós não sabemos o que fizemos em vidas passadas. Podemos ter feito pior ainda do que eles. Pior do que eles. O que eu tento trazer nesse livro é um alerta. Um alerta. Para que nós tenhamos muito cuidado com aquilo que nós estamos fazendo hoje. Próximo. E aqui a figura do nosso guia espiritual, Frei Luís. Eu não vou agradecer a atenção dos senhores, um calor desse por estarem aqui me ouvindo. Eu vou pedir que o Frei Luís agradeça, proteja as suas famílias, proteja a sua casa, proteja os seus ambientes de trabalho. Muito obrigado pela gentileza do convite e pela assistência dos senhores nesse domingo pela manhã. Que Deus abençoe a todos nós.